Olá pessoal, no dia de hoje, na gravação de hoje, a gente vai falar sobre o jogo, sobre a semifinal da BFA, o encontro entre a Conferência Nordeste, representado pelo Mariners, e a Conferência Sul, representado pelo Rex. Um duelo que promete bastante, são equipes bastante excepcionais aí do futebol americano nacional. O primeiro aspecto que eu gostaria de comentar aqui é a experiência em grandes jogos. Para quem está envolvido no esporte, no alto nível, sabe que experiência é bastante importante. Acho que as duas equipes têm experiência em grandes jogos, talvez não com todo o elenco, o Rex teve grande sucesso aí na temporada de 2022, sendo campeão. 2023 o elenco teve uma troca bem grande, então tem muito talento lá que permaneceu, mas tem muitas peças novas, assim como o Mariners também é um time tradicional, ele tem peças que já eram experientes em grandes jogos e absorveu algumas peças do Spectros também que tem essa experiência. Então, de uma forma geral, não existe, na minha opinião, um desnível considerável assim, que venha a ser fator. Acho que talvez o maior fator é o fato de que o Mariners esse ano encontrou mais dificuldades do que o Rex para ganhar os jogos na fase regular. Pode ser um fator ou não, o fato da resiliência, de entender como que a gente sobrevive o próximo down e etc. Mas acho que de forma geral, sem grandes disparidades em relação a isso aí. Bom, começar falando sobre Special Teams, Acho que Special Teams de ambas as equipes foram muito bem sucedidos de forma geral. Achei que os times de field goals aí foram bem parecidos, alguns erros e acertos aí. O time de retorno aí do Mariners fez grande diferença nas partidas, Eles têm um time de retorno muito capacitado. Por outro lado, o Rex é um time que historicamente é muito disciplinado no Special Teams. Inclusive o Rex bloqueou um punch nessa temporada. Posso estar enganado, talvez mais de um, Não assisti todos os jogos, assisti pelo menos 3. Então assim, acho que Special Teams podem ser fator para o jogo em relação ao posicionamento de campo, caminhando um pouco, em relação a aspectos gerais do jogo. O jogo é no sul, certo? E o Rex tem apresentado nos últimos anos, por causa das condições climáticas, a grande maioria dos seus jogos em condições climáticas ruins. Quando eu falo ruins, ou tempo chuvoso, ou gramado molhado, tudo isso faz diferença no get-off, faz diferença no snap, no grip da bola de QB e receivers, Então é bem diferente. Então o Sul vive um cenário muito diferente do que o resto do país talvez vive em relação a isso. Como o jogo é no Sul, me pergunto, interrogação aí, se a gente tiver uma condição climática chuvosa, se isso vai afetar o Mariners de alguma forma, bem como a própria viagem em si, A gente viu aí que nas redes sociais a gente viu o Kirby Smart, aí, o coordenador ofensivo do Mariners, postando aí dizendo que o Brasil iria se impressionar positivamente com a quantidade de pessoas que o Mariners está levando. Então me parece que houve alguma ação conjunta aí entre a prefeitura, e enfim, ele próprio, através do canal dele de conteúdo. Inclusive, para quem acompanha conteúdo aí de FI e quer conteúdo de qualidade, o Kirby Smart ele é um escritor, ele tem muito e produtor de conteúdo, ele tem muito conteúdo disponível na plataforma dele. Então entre no Instagram lá, segue o Kirby Smart. Eu sei, mas me falha a memória agora o nome do canal, mas enfim, acho legal promover pessoas. E ele teve uma iniciativa pessoal de oferecer um desconto, na verdade, uma campanha de vendas aí que a cada
R$1, se não me engano, doado por Mariners, tivesse R$3 aí de crédito na empresa dele. Isso faz bastante diferença, então eu gosto de divulgar essas iniciativas aí, porque realmente são elas que movem o nosso esporte, tá? Bom, voltando, achei muito interessante os Mind Games nos últimos tempos, então a gente via o pessoal do lado do Rex postando algumas coisas aí de tô estudando, o jogo tá chegando, para lá, e o Rex devolvia, então assim, esses Mind Games de preparação são sempre muito legais, né? Não chega a ser alguma coisa direta assim, mas sempre tem aquele tonzinho assim de provocação, do tipo, tô te vendo, então isso é bem legal, acho bem saudável, né? Entrando na parte mais do X's and O's aqui, que é a parte que eu talvez fale menos bobagem, hein? Começando a falar, vamos começar a falar sobre o ataque do Mariners, né? Já comentei muitas vezes sobre o ataque do Mariners ao longo dessa temporada, pelo menos 2 análises eu já fiz, né? Algumas coisas foram consistentes, né? Então eles gostam muito de estressar com formações e trick plays, né? Formações diferentes. Então já comentei isso antes. Será que os checks do Rex, né, estão em dia? A defesa do Rex vai precisar ter esses checks automáticos muito claros, né? Então motion do running back, side empty, volta para gun, side gun vai para empty, empty com motion do running back, motion across, né? Running back entra em mesh rail, né? Então assim, são looks exóticos que as defesas talvez não estejam tão acostumados, necessita muito shift dos linebackers ali. Então, como é que tá essa cobertura, né? Pro lado da trips, principalmente. Pro lado da doubles é algo até mais comum. Pro lado da trips os checks estão adequados, né? A gente sabe que não custa nada pro Álvaro encaixar uma boa bola ali em alguma janela que ele perceba, né? O ataque do Mariners vai estressar você com alinhamentos também, então ele distribui pessoas chaves. Uma coisa que é bem legal é que é muito intencional no play call, dá pra ver que é muito intencional no play call o desejo de colocar a bola na mão dos playmakers. Então já comentei várias vezes, a gente vê peças importantes isoladas, então o Danilo, o Watts, eles estão isolados, né? Eles gostam de colocar uma trips bunch também aqui e ali, às vezes mais apertada na caixa, às vezes um pouco mais afastada, né? Para criar alguns ângulos. Então assim, é um ataque que vai te estressar com ângulos e alinhamentos, né? E aí, minha curiosidade é como é que o Rex vem para esse jogo, né? O Rex, na sua defesa aí, apresentou diferentes fronts e alinhamentos ao longo do torneio. Como é que eles vão vir? Eles vão vir num front mais agressivo pressionando, eles vão jogar mais base defense, né? Manter tudo na frente deles ali, enfim. Como é que o Rex vai defender isso aí? Mariners, shovels e screens, um ponto forte, né? Então, vários shovel passes ali, e screens de meio de linha, screens de tight end de meio de linha. Então, isso aí é algo que o Rex deve ter se preparado bastante, tem que ficar ligado, né? O Mariners, ele tem uma tendência a fazer alguns play actions em boot, né? Bootleg, então normalmente são nakeds, então o QB ele vai fingir essa entrega e abrir sozinho no bootleg. Então a gente vai ver algum tipo de high-low no play side da jogada quando ele sai. Como que o Rex vai defender isso, né? Quem vai ser o responsável pelo QB, quem vai ser o responsável pelo crash, né? Defensive end vai fazer crash, se ele fizer crash, quem é o responsável pelo QB rolando ou não? O defensive end vai ficar no QB, abrir mão do crash down the line, caso seja uma corrida mesmo. Enfim, como vão ser esses ajustes aí, tá? O ataque do Mariners, de forma geral, é um ataque que pega todas as gift throws, né? Eles identificam isso, então são lançamentos presentes, né? Quando a gente traduz. Então, gift throws são rotas, né? Em que atacam um determinado espaço da zona da defesa
né? E o QB pega esse espaço rapidinho. Então, por exemplo, pensa numa stick, a gente está falando de trips, né? Trips stick. A gente tem aquela hit, né, que normalmente é coberta pelo Mike do número 3, receiver número 3 ali. Então, se ela está aberta, o Álvaro vai pegar ela rapidinho, ele pega rotas hit routes ali para o perímetro, né, do receiver isolado e tudo mais. Então, é um QB que sabe ler números, é um QB que entende os reliefs, né, então bubbles e nows ali para aliviar os números na caixa. O passing game, assim como eu já comentei, ele não é complexo, mas ele é eficaz. Então a gente vê poucos conceitos, mas executados muito bem, né? As leituras bem desenvolvidas, os receivers sabem o que fazer, sabem diminuir a velocidade nas janelas ali. Então, de forma geral, é um ataque organizado, né? A gente tem nesse jogo, particularmente, Romário e Álvaro competindo, né? Então, acho que dois QBs de seleção brasileira aí, com características um pouco diferentes, mas que ambos têm bastante qualidade, né? Então a gente vê o Álvaro aí, um cara com QI muito apurado, né? Você conversa com o Álvaro, você ouve o Álvaro falar, você tem a impressão que você está conversando com o coach, né? Então o próprio Clayton Lovett, assim, ele sempre elogiou o Álvaro pelo QI de futebol dele. A gente já viu o Álvaro criando conteúdo no passado, então assim, ele sabe o que ele está falando, então ele enxerga o jogo como um treinador, o que é muito bom. O Romário, né, não ao contrário do Álvaro, já viveu o futebol americano em alto nível, né? Ele sofreu lesão e agora está de volta, então já competiu em seleção brasileira. Característica muito forte do Romário, eu me lembro no camp da seleção ele foi eleito capitão pela galera, assim, então a galera votava nele e comprava assim a liderança do Romário, o que foi bem legal e conta muito do caráter dele, especialmente quando você pega uma série de astros e coloca na mesma sala, né? Isso diz muito. Então, Romário voltou de lesão, e quando eu falo voltou mesmo, né? Tá acertando os lançamentos que precisa acertar, né? Continua com o footwork ali bem legal, play action também, né? Tá bem apurado de uma forma geral. Então vai ser um confronto interessante. Do lado defensivo do Mariners, a gente viu a defesa do Mariners de atuar de algumas formas diferentes, né? A gente viu contra o Cavalaria uma defesa mais múltipla, 3-3, 5-1, algumas pressões exóticas, né? De forma geral, um safety alto, certo? E mais contra o Tritões apresentou uma defesa mais 4-2, mantendo tudo na sua frente, deixando, né, a DL, que é muito boa, né? A DL talvez seja até a âncora dessa defesa aí, faz o trabalho sujo lá na frente, então assim, deixando os linebackers flutuar e os DBs terem certeza do que está acontecendo antes de atacar, né? Então, sem muita pressão nesse jogo, de forma geral. Me pergunta onde os americanos vão jogar, né? A gente viu que já jogaram de corner, de níquel, né? Já jogaram de safety no alto. Assim, algumas coisas que a defesa do Mariners fez, né? Que eu quero ver como vai ser contra o ataque do Rex. Normalmente o O'Shea desce para pressionar como point man contra trips bunch, né? É um cara que tem um press muito bom, então como que o Rex vai combater isso aí? Como que eles vão manipular o O'Shea, né? Se é que isso vai acontecer, né? Enfim, onde vão vir os americanos na defesa? Talvez seja a pergunta número 1, mas ainda assim o Mariners tem DBs de qualidade, então não é como se a diferença fosse tão gritante assim. Passando agora pro lado do Rex, né, do ponto de vista de ataque, o Rex, de uma certa forma, né, guardadas as devidas proporções, de uma certa forma, conceitualmente é bem parecido com o ataque do Mariners, não no sentido de trick plays, é um ataque mais
moderno, se é que a gente pode assim dizer, mas do ponto de vista de formações é um ataque que vai trazer stacks abertas, bem abertas no campo para declarar quem está na caixa, quem está jogando na caixa, quem está jogando fora da caixa. O Romário consegue fazer esses lançamentos. O Rex ele consegue trazer também mais gente para perto da caixa, então bunch tight é algo que ele consegue fazer. Ele consegue colocar 1 ou 2 tight ends na linha ali que sabem bloquear, né, muito bem. Então assim, é um ataque que faz muito bem o que se propõe a fazer. E o que eu quero dizer com isso é, quando você assiste os jogos do Rex, você vê que quando eles querem ser pesados, né, e mover a bola verticalmente no jogo corrido, eles são capazes de fazer isso, mas quando eles querem ser velozes, eles também conseguem fazer isso. Então tem velocidade no perímetro, tudo que especialmente nas formações com a caixa cheia, tudo que o Romário precisa é de uma janela, né, e ele vai fazer o trabalho com os receivers do Rex, que também tem qualidade. Então o Rex é um time que o Takahashi voltou, né? Não sei se joga, mas aparentemente vai jogar. É um cara que eu me lembro que na primeira conversa que eu tive com integrantes da seleção brasileira, né, sobre o Takahashi quando ele jogava, o feedback sobre ele é que quando ele chegava na sala todo mundo sabia que ele chegava. Não no sentido de ser um cara espalhafatoso ou falante, nem nada do tipo, mas ele era um cara que a presença era notada pela liderança, né? Então, o Takahashi como center, e na posição de center, né, que tende a ser uma posição de liderança na linha ofensiva, é algo muito positivo para o Rex. Isso não é nenhum desmerecimento a nenhum outro jogador de linha ofensiva do Rex, tá? Pelo contrário, enaltecendo o trabalho e o histórico, né, de sucesso aí que o Takahashi tem na linha. Então, o Takahashi volta, imagino que o Teran vai chamar o ataque. Então a gente tem Romário e Takahashi de volta, tem peso, né, nessas camisas aí. Falando ainda sobre o ataque do Rex, é um time que traz um wildcat bem legal, então eles gostam de desbalancear e trazer um wildcat. A gente viu isso no último jogo, né? Não sei se vão manter, mas esse desbalanceamento, né, pesando para um lado quando eu falo desbalanceamento, e aquele wildcat ali, corridas de QB, né? A gente chama de QB keepers aí, eles trazem bastante potência para o ataque do Rex, né? Então vai ser legal ver esse contraste aí com a DL do Mariners, né? Quero ver como é que vai ser legal de ver isso aí. Como eu já comentei, é um time que faz bem os play actions. O play action do Rex me pegou pelo menos um par de vezes assistindo os jogos, tanto com o Tanan quanto com o Romário, então me parece que é algo que eles devem treinar bastante, né? Então, nesses play actions aí, a defesa do Mariners vai ter que ficar bem ligado, tá? Falando sobre a defesa agora do Rex, é uma defesa que é bastante agressiva, né? Eles tiveram alguns looks diferentes ao longo da temporada. Então, assim, de forma geral, né, quero ver como que o Teran vai organizar essa defesa. Será que vai ser uma defesa mais agressiva, com 5 rushers, né, igual a gente viu, por exemplo, contra os Soldiers, que foi predominantemente 5-man rush. No entanto, a gente teve um jogo aí contra o Stepos que eles jogaram a defesa mais 4-2, né? Eles até faziam 5-man rush de uma forma ok. Quando eu falo ok de quantidade, né, eles até tinham 5-man rush, mas não era um front de 5 down, certo? Era um front de 4 down. Então, assim, como que eles vão vir aí? O Rex é uma defesa, o Teran, né, particularmente, é um cara que costuma no meio do jogo colocar alguns looks exóticos. Então a gente viu nessa temporada aí, por exemplo, em terceira e longa, ele vai colocar todo mundo ali na linha de 5 jardas para trás da bola. Você não sabe quem vai rushar, quem vai dropar, etc. Então, assim,
num passing down óbvio, né, que a defesa sabe que o ataque precisa passar a bola, isso tende a criar necessidade do QB tomar uma decisão pós-snap, assim como a linha ofensiva. É muito difícil comunicar para quem que a gente está fazendo slide, vai precisar fazer um fan, quais são os meus assignments, né? Então, será que a gente vai ver esse jogo? A tendência é que aconteça. Então o Rex vai trazer também tradicionalmente um safety alto, né? Tem qualidade no perímetro, né? Consegue descer rápido para a linha de scrimmage, né? E é uma defesa que tende a ser bastante disciplinada. Bom, acho que a análise geral é essa aí. Eu me atenho a falar das coisas mais das coisas que eu observei do que das coisas que eu gostaria de ver, porque esse não é o meu papel, né? Mas acho que vai ser um jogo interessante. Acho que esse jogo, quem levar esse jogo vai com bastante moral para a final aí, que pode ter Galo ou Hawks. A gente viu que o jogo foi postergado aí, se não me engano, um final de semana, né? Então em breve vocês vão ver a análise aí também de Hawks e Galo, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí e até a próxima.